professor e nós estamos aqui com a Samira, que ela está falando um pouquinho para nós como é essa missão do ser professor. Samira, o que fez você escolher esta profissão? Então, desde criança eu sempre tive vontade de fazer um curso na área da educação. A gente tem aquele sonho, né, quando criança, de brincar de professor e tudo. E aí eu comecei a estudar, fazer pedagogia, né? E eu comecei a me encantar, comecei a trabalhar na área, atuar, ver o desenvolvimento da criança, ver o potencial da criança ali sendo trabalhado. Então, aquele desejo de criança que foi se concretizando, né, ao longo do tempo, que me fez fazer o curso, me fez ter mais paixão ainda quando eu comecei a atuar na área. Então, esse desejo de cuidar, esse desejo de trabalhar o ser humano, isso me fez escolher ser professor. E é isso que mais encanta você nessa área? Assim, tem algo que mais encanta você, que chamou a atenção sua? Então, o que me chama a atenção é ver esse desenvolvimento, né? Ver a criança aprender, ver a criança se desenvolver, ver a criança e se descobrindo o saber dela. E isso é o que me chama a atenção, isso sempre me chamou a atenção. E quais são os desafios que você enfrenta, né? Porque hoje, às vezes, né, a gente sabe que acontece tantas coisas na sala de aula, né, pelo mundo afora. E quais são os desafios hoje de ser professor nesse tempo que nós estamos? Ser professor tem grandes desafios. Hoje nós encontramos muitas famílias desestruturadas e a gente sente o reflexo disso em sala de aula. Então, crianças que não têm estrutura familiar, né, não conseguem, por exemplo, se adequar às regras de sala de aula. Então, além do trabalho de educar, de você ensinar para ela, né, as coisas básicas de leitura, escrita, as operações matemáticas, esses conhecimentos mais científicos, você tem que entrar também no universo da criança no sentido de quê? De ensinar para ela que nem tudo ela pode, que nem tudo é o momento que ela quer, né? Que ela não pode ter tudo. Essas questões de obediência, de saber o horário certo, de fazer as coisas, de pedir, eu posso fazer isso, de respeitar o limite do colega, dela entender que ela não é o centro em sala de aula, mas que além dela tem outras crianças também. Então, os desafios hoje são grandes, né? Desafios, crianças que não conseguem, por exemplo, por não receber esse amor em casa, também não conseguem amar. Então, quando a gente trabalha isso nelas, né, quando a gente consegue envolvê-las nesses temas assim que a gente até chama, né, na escola de temas transversais, respeito, cidadania, quando a gente consegue entrar na criança, ela consegue dar essa resposta para a gente. Mas é um grande desafio viver isso no mundo de hoje com as crianças. Entendi. E assim, qual, para você, sendo missionário e professor, qual é a diferença? O que diferencia? Então, hoje eu sou missionária, né? Eu atuei 8 anos antes de entrar na comunidade. O que diferencia o professor do missionário? Eu penso assim, que o professor, ele tem uma grande missão, né? Independente de ser missionário ou não, o professor ele acaba entrando na vida da criança, ele acaba se envolvendo com a criança. Só que como missionária, a minha grande missão é levar essas crianças para Deus, é formá-las homens e mulheres novos, né? Crianças que ali sendo trabalhadas desde criança, né? Nessa etapa até chegar ao homem e à mulher nova. Então a diferença, né? O professor, ele se envolve até um certo ponto. O missionário, ele entra na vida da criança, mas ele entra também a partir daquilo que a gente fala do mundo espiritual, né? A gente reza pelas crianças, a gente se envolve espiritualmente com as crianças, né? Por conta dessa transformação, por conta, né, da segunda vida de Jesus. Então a gente quer transformar esses pequenos que hoje estão sem estrutura, dar a eles a oportunidade de serem homens e mulheres novos. Então a gente oferece Jesus para eles. O professor, muitas vezes, ele não tem essa oportunidade de oferecer Jesus. Por quê? Por conta do ensino laico, né? Então, não tem esse comprometimento, talvez, com a salvação da alma dessa criança. E como professora, sendo missionária, eu também me comprometo com a salvação da alma deles. E não só vocês passam, né, essa pessoa, que é Jesus, mas vocês também fazem esse papel de resgatar os valores, né? Sim, resgatar os valores.
trabalhar com as crianças a questão da família, trabalhar com as crianças a questão do respeito, trabalhar com as crianças também a religião, porque nós somos uma escola confessional, né? Então, trabalhar os valores cristãos, né? Os valores que estão na Bíblia, né? Os valores que Jesus nos ensina. Então, esse também é um grande desafio, oferecer esses valores para as crianças que muitas vezes elas não têm em casa. Qual mensagem que você deixaria para os professores que estão vendo você agora, e até mesmo para os alunos, né? Que todo mundo foi aluno um dia, para deixar essa mensagem que vai reanimar mesmo esses professores que hoje talvez estão desanimados? Você pode deixar uma mensagem para eles? Então, para os professores, né? Os desafios são grandes, mas a alegria de ver aquela criança que você olha e ela está ali, né, com o conhecimento de mundo dela, com os conhecimentos prévios dela. Ali nela, a gente sabe que a criança não é uma tábula rasa, mas quando você, como professor, vai e ajuda essa criança a se desenvolver e ela coloca para fora esse potencial, eu penso que essa é a grande alegria. É como se fosse assim algo, a alegria que me faz ser professor, que me faz vencer os desafios, sabe? Que me faz querer continuar, o acreditar no ser humano, né? Que esse valor está sendo perdido. A gente muitas vezes olha no mundo e vê que as pessoas não conseguem mais acreditar na pessoa. E para você, aluno, o professor é alguém que, de certa forma, ele dá a vida por você, porque ele se prepara, ele busca, ele se preocupa com você. Ele não está preocupado só com a sua nota, mas ele está preocupado com o todo, com o seu desenvolvimento todo, né? Com o seu afetivo, com o seu emocional, com o seu psíquico, com o seu cognitivo, com o seu físico. Então, o professor é aquele que quer te fazer ser um homem, né? Um homem dotado de conhecimentos, mas também um homem dotado de valores. Um homem e uma mulher dotado de valores. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Eu quero agradecer, Samira, por dar esse testemunho, né? Falar um pouquinho mais sobre essa profissão de ser professor. E eu quero dar um abraço na Samira, agradecendo aos meus professores, mas também abraçando todos vocês nesse dia. Feliz Dia do Professor. Obrigada. Feliz Dia do Professor. Feliz Dia do Professor.